Na Band News FM, eleições 2022. Agora 5h19, aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição, dia de sabatina. A gente recebe hoje Juliette Pantoja, da Unidade Popular, que tem 32 anos, é ativista política desde os 15, tendo atuado na Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Hoje é educadora popular, está licenciada da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vielas e também Favelas, o MLB, onde atua na reforma urbana e pelo socialismo. A gente lembra que a entrevista vai ser transmitida pelo YouTube, se você quiser acompanhar por lá, youtube.com/bandnewsfm Rio, e a candidata vai ter, assim como os outros candidatos também, 11 minutos e 25 segundos durante a sabatina. Aproveito para lhe desejar uma boa tarde. Bem-vinda, candidata. Obrigada, Isabelle. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão acompanhando, a toda a equipe. Candidata, eu queria saber qual o seu plano para as polícias civil e militar durante um governo, caso a senhora seja eleita. Ótima pergunta, Isabelle. Eu só queria, antes de apresentar propriamente a proposta, dizer que, de fato, para nós é muito importante esse espaço, as entrevistas, né? A Unidade Popular é um partido novo e que, mesmo sendo um partido novo, entra na cláusula de barreira e, portanto, nós não participamos dos debates. Consideramos injusto, inclusive, esse fator, porque, sendo um partido novo, era impossível já ter parlamentares federais, né, para que a gente pudesse participar. Mas a gente acredita que espaços como esse, de entrevistas, também são importantes para que a gente possa colocar tanto a nossa posição política, quanto apresentar as propostas aos telespectadores, né? Principalmente no momento da conjuntura que a gente vê uma dificuldade tão grande em que algumas forças, inclusive da sociedade, querem, inclusive, deslegitimar o processo eleitoral e ameaçam dar um golpe na nossa democracia, né? Então, eu acredito que esse é um momento muito importante para a gente poder estar debatendo aqui. E sobre esse tema em específico, nós propomos uma reestruturação das polícias, né? De que forma? Nós precisamos caminhar, na nossa opinião, para um processo de desmilitarização da polícia militar e uma reestruturação também da polícia civil. O nosso plano é fazer isso a médio prazo, mas para que a gente consiga, de fato, ter um combate no que nós entendemos no nosso Estado, ser uma prática de polícia que não chega a apresentar para a população uma política efetiva de segurança pública, né? Então, a gente tem, nos sucessivos governos no Rio de Janeiro, uma prática de guerra, principalmente contra as drogas, uma guerra contra os povos travestida de uma guerra contra as drogas, que não traz resultados objetivos nesse combate e que, pelo contrário, deixa vítimas a cada nova chacina no Rio de Janeiro. Então, essa reestruturação, ela visa mudar a ideia de como a polícia se comporta hoje e também, a médio e longo prazo, um processo de reeducação na sociedade para que a gente, de fato, consiga combater esse problema que é tão latente e especial no Rio de Janeiro, mas que, com certeza, na nossa opinião, também tem um viés da falta de presença no Estado, do Estado, com outras políticas que são também fundamentais para a diminuição da violência, né? Como uma política de integração com saúde, educação, em diversas áreas de periferia. Então, essa política nossa também está atrelada a outros pontos importantes do programa, como, por exemplo, o aumento do investimento em educação pública, o aumento da carga horária de aula em cada um desses territórios, nas periferias, para que dessa forma a gente tenha uma oferta realmente de serviços do Estado, para que a gente consiga combater também esse problema da violência urbana. Candidata, em relação às operações em comunidades, qual a sua opinião? A gente teve durante a pandemia a não autorização, né, a proibição de operações em comunidades, e algumas vezes a polícia acabava entrando, e caso a senhora seja eleita, como é que vai ser esse protocolo de operação em comunidades? Bom, a gente já apresentou a nossa proposta em vários outros espaços, inclusive é comum que eu participe de debates como esse dentro das comunidades, porque a gente entende que a primeira posição nossa deve ser debater isso com as comunidades e com as pessoas que moram nessas comunidades, que são as principais prejudicadas por esse tipo de operação. E a nossa posição, tanto lá quanto em qualquer outro espaço, é a mesma.
nós somos contra essas operações, nós entendemos que é preciso se fortalecer uma política de inteligência para, de fato, a gente acabar com o crime organizado no nosso estado. Isso passa por uma integração tanto com a Polícia Estadual, né, quanto com a Polícia Federal, porque nós entendemos que mesmo essas operações que visam recolher armamento e drogas, elas não são efetivas porque isso precisa ser feito anteriormente. Né? As drogas, as armas, elas chegam através de outros espaços, né? Então a gente precisa ter uma integração também com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, para poder conseguir impedir que esse armamento e que essas drogas cheguem até as comunidades. Porque senão acaba que fica uma briga, né, do Estado contra o crime organizado e quem está no meio é quem paga de fato, como a gente tem visto, né? E nenhuma dessas chacinas que aconteceram no último período, né, no Rio de Janeiro, ela deixou a população mais segura. Né? 18 mortes no Complexo do Alemão não levam uma sensação maior de segurança. Cada dia que uma criança é atingida por uma bala perdida, a gente não melhora a nossa situação de segurança. Então, a gente precisa de uma reformulação completa. E isso passa pela suspensão dessas operações e pela reformulação da política de inteligência no Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho de saúde, né? No seu plano de governo, a senhora defende o fim das organizações sociais na administração dos hospitais. É possível o governo do Estado, na sua opinião, assumir 100% da operação da saúde? Nós entendemos que sim. Na verdade, tem uma questão econômica que ela vem antes disso, né? Que é algo que a gente defende no nosso programa, inclusive, que nós entendemos que hoje um dos principais problemas do Rio de Janeiro é esse regime de recuperação fiscal que foi implementado pelo governo Cláudio Castro e o pagamento de uma dívida interna com a União, que é exorbitante, que tem juros altíssimos e que nunca foi auditada, inclusive, né? Então, inclusive, isso não sou eu que digo, mas inclusive estudiosos e economistas dizem que essa dívida, grande parte dela é ilegal. Mas ela foi contraída e o povo paga por ela. Então, sobra bem pouco para ser investido, para ser retornado para a população. Se a gente suspende o pagamento dessa dívida, né, audita essa dívida e consegue, com o orçamento do Rio de Janeiro, priorizar a saúde, a educação, a gente tem dinheiro para fazer esse investimento e tem corpo, né, de técnico também, né, realizando concursos, fortalecendo o Estado para poder comandar toda essa operação de saúde no Rio de Janeiro, porque também já se demonstrou que as OSs não são a solução para a saúde no Rio de Janeiro. Né? As filas para exames são quilométricas, né? Todo dia a gente vê escândalos, inclusive, envolvendo isso. Né? A saúde básica, né? Que aí fica mais na mão do município também, não tem uma relação extensa com o governo do Estado. Os hospitais estaduais estão caindo aos pedaços, a gente tem uma infraestrutura péssima, então a gente precisa dar atenção a isso e nós queremos, com esse investimento, poder então destinar na saúde, que é aí uma das principais bases também do nosso programa de governo. Candidata, hoje se fala muito em função da crise que a gente vive econômica em relação aos impostos, né? ICMS, IPVA, IPTU, enfim. No âmbito estadual é mais o IPVA e o ICMS e hoje o ICMS dos combustíveis, porque impacta diretamente na vida de todo mundo. Sim. Qual a sua posição sobre esses impostos? Então, na verdade, a gente tem aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, apesar de ter sofrido um desmonte gigantesco, mas o Rio de Janeiro é um estado de prioridade quando a gente vai falar de indústria petroleira, né? Então, apesar desse desmonte, como eu disse, a gente tem um potencial gigantesco aqui no Rio de Janeiro e que nosso objetivo é também fortalecer. Né? Uma das nossas propostas, que a gente fala bastante, é a questão das frentes de trabalho. Uma delas envolve justamente o processo de reindustrialização do Rio de Janeiro e, para isso, fortalecendo bastante a questão do fortalecimento junto à Petrobras, né, a reconstrução dos estaleiros, a indústria naval, metalúrgica, e que vai, com certeza, trazer muitos recursos para o Rio de Janeiro para que a gente consiga investi-los novamente. A gente também entende que é fundamental fazer uma revisão de uma série de isenções fiscais que são dadas hoje no Rio de Janeiro, sem nenhuma contrapartida de fato. Então, tudo isso também vai ser revisto e a gente quer suspender qualquer contrato que não esteja de acordo com os interesses aí da população fluminense.
Queria que a senhora falasse um pouco, então, da educação. A senhora é uma educadora, né, da área de educação. Quais são os seus planos, caso seja eleito para esse setor? Bom, a gente teve um processo também, né, de sucateamento muito grande das escolas estaduais. Eu não só sou educadora, como eu sou filha da escola estadual. Eu estive a minha vida inteira, fui aluna da escola estadual e sei a importância que tem isso hoje, né, principalmente para a Baixada Fluminense, para o interior, para todas as regiões em que o Estado ele precisa se fazer presente de fato, né, e não teria outra oportunidade, outra opção da juventude, das crianças terem educação de qualidade se não for a presença do Estado. Então, nosso objetivo central é um fortalecimento também das escolas estaduais. Nós queremos fazer novos concursos públicos para poder garantir esse quadro, o quadro que é defasado hoje de professores, né, no âmbito estadual, que ele seja completo. Nós queremos garantir as 12 disciplinas no currículo escolar. Então, nosso objetivo é que a gente não adapte, né, a gente não se adeque ao novo ensino médio no Rio de Janeiro. Nós somos contra isso, né, ao novo ensino médio, e queremos também, de maneira gradativa, aumentar a oferta de ensino integral para as crianças, né, para as crianças e adolescentes, aí na cobertura também do Estado. Candidata, a nossa última pergunta, tem um minutinho para responder. Em relação aos transportes, hoje o maior problema é a Supervia. O que a senhora pretende fazer com os trens? Bom, nossa proposta também é reestatizar a malha ferroviária, e eu tenho dito várias vezes, né, que para mim também isso é um assunto fundamental. Hoje é uma verdadeira humilhação o que os trabalhadores passam dentro dos trens e, infelizmente, quando existe uma empresa privada que administra algo tão fundamental para o Estado, como é o caso hoje da malha ferroviária, da Supervia, o que essa empresa visa é simplesmente o lucro. Então, quanto mais gente dentro do trem tiver, porque mais lucro eles têm. Para nós, é o contrário. Nós precisamos garantir um transporte de qualidade que favoreça a população e não os interesses econômicos dessa empresa. E acho que isso é o fundamental, como tudo que a gente visa construir no Estado. Agradecer a candidata Juliette Pantoja, aqui na Band News FM. Candidata, obrigado por ter vindo aqui na Sabatina, viu? Muito obrigada a todos, e quero dizer que no dia 7 de setembro estarei nas ruas também em defesa da democracia. Essa Sabatina você pode acompanhar novamente no nosso canal no YouTube, o Band News FM Rio. Também estamos disponibilizando alguns cortes nas nossas redes sociais, só procurar Band News FM Rio.